Uhum. Então, bom dia. Hoje é dia 14 de dezembro de 2024, um sábado. Estamos no último encontro desse grupo, né, desse ano de 2024. Recentemente nós terminamos a leitura do Desvendando o Crescimento, foram 25 encontros, e sábado passado iniciamos, né, esse livro Alma Humana, do Carl Koenig, que foi feito um primeiro encontro, hoje é o nosso segundo encontro. E no total, né, se nós trabalhamos com biografias, né? A biografia desse grupo, nós temos, hoje completamos 168 encontros, né? De estudo, todos esses anos, né? Começamos em 2020, então vários livros já foram lidos, outros grupos existem, né? Se vocês puderem, inclusive, convidar outras pessoas, tanto para o nosso grupo, e agora já para 2025, né? Mas também no Instagram vocês encontram todos os grupos. Hoje, na escola, nós temos grupos de estudo todos os dias, né? De segunda a domingo, nós temos grupos de estudo, com vários temas, vários coordenadores, né? Então, é sempre um prazer estar contribuindo com essa evolução, né? Do processo do conhecimento do processo antroposófico, como uma das grandes vertentes, né? Que ajuda o desenvolvimento humano. E hoje vamos dar então essa continuidade. Hoje a leitura vai ser feita pela Maria Lourdes, mas a Márcia vai nos trazer um verso, né, Márcia? Você está sem som, Márcia, você está com o microfone fechado. Obrigado. Muito bem. Então, um verso do Cal Koenig, no livro Crescer e Amadurecer, que são poemas meditativos. Eu acredito no grande anseio de realização em cada pessoa, mesmo estando soterrada. E com esta fé, quero me encontrar com as pessoas ao meu redor e adivinhar o que procuram por detrás de todas as fachadas e máscaras. Eu quero desconfiar menos e confiar com mais força. E, por princípio, neste anseio em todos nós. Isso cria confiança que nos une. Ulrich Schaefer. Schaefer, obrigado. Então, nós vamos. Márcia, você estava na semana passada, quer falar alguma coisa sobre esse princípio do Isso, livro? nós iniciamos o livro, então, na semana passada. A gente fez uma introdução, né, falando um pouco da biografia do Calcone, e aí falamos dentro um pouco dos anos em que foi escrito esse livro, de 1960, e 60, e como estava a psicologia nessa época, né? Como foi o desenvolvimento da psicologia também nessa época. E aí, a partir daí, a gente começou a leitura. E leu os dois, são capítulos curtos. A gente leu o primeiro capítulo, né, falando sobre a psicologia moderna e a alma humana, que a psicologia não falava da alma, né? Na época não se traduzia, não se falava em alma, mesmo estando na palavra psicologia, o termo alma escrito, psique em grego quer dizer alma, né? Mas a psicologia não tocava na alma em si, trazendo essa olhar como a mente, né? Então, estudo da mente e não estudo da alma, como seria a tradução da palavra psicologia. Então, nós falamos um pouco sobre isso, e depois a gente já começou a falar sobre consciência e alma. E a gente já terminou esse capítulo quase no finalzinho, né, do nosso horário, falando sobre consciência e alma, com o que é a consciência, né, quando é traduzido em termos de luz, né, a consciência, e a alma, né, como que ela está inserida neste lugar. A gente não ampliou muito essa discussão, então
porque já estava no final. Então, se alguém tiver alguma questão sobre esse tema, a gente pode retomar um pouco ou continuar já do capítulo que seria 1.3, a chegada ao território da alma. Então, se vocês tiverem alguma coisa, é, a relação, falando sobre a relação entre alma e coração, entre consciência e luz, foi um pouco o que a gente trouxe na semana passada. Tudo bem. Creio que podemos continuar, porque ele vai chegar, agora vai entrar na chegada ao território da alma, né? Então talvez ele comece agora ampliando, né, os Sim, conceitos. Maria Lutz pode A começar então. chegada, a chegada ao território da alma. Se voltarmos à questão sobre a natureza humana que a psicologia moderna deixou em aberto e a descoberto, podemos nos perguntar o que está faltando na descrição de todos esses impulsos, motivações, atitudes, traços e etc. A resposta logo pode ser dada. É um país cinzento e sem cor, onde muitas coisas acontecem, mas elas ocorrem sem beleza alguma. Elas não têm graça nem dignidade, simplesmente são. E de repente, percebemos o ser humano como alguém que foi despido de toda a sua maravilha e beleza, de sua dor e alegria, para tornar-se um ser explicável, despido de sua alma. Assim parece ser o ser humano sob a amorfa luz neon da psicologia moderna. Sua face pálida, assemelhando-se mais a um cadáver do que a um ser vivo. E se perguntarmos novamente o que é que a alma, o que é a alma que falta aqui? O que é a alma que falta aqui? Quando recordamos a infância e resgatamos algumas lembranças, cada um de nós relembrará experiências felizes e infelizes. Existem cenas dos primeiros tempos, quando viajávamos com nossos pais. Encontrávamos nossos primos, brincávamos com outras crianças e vivíamos tanto derrotas como glórias. Como essas lembranças são coloridas, cada uma delas carrega emoções profundas e sentimentos muito fortes. Uma abraçada de coração e coragem. Lembro-me de uma vez, quando passeava pela floresta, criança de 7 ou 8 anos. Era uma manhã de verão e eu ainda via o sol brilhando entre as folhas do bosque cerrado. E, de repente, meu coração começou a bater acelerado e um terror, até então desconhecido, assaltou todo o meu ser. À minha frente apareceu uma cobra. Ela ergueu a cabeça e ficou olhando para mim. Nada aconteceu. O medo me paralisou e a cobra foi embora rastejando. Eu me virei e voltei para casa. Todo o meu ser interior estava alvoroçado, embora eu não soubesse como, nem porquê. Ao mesmo tempo, tentei me confortar. A partir desse momento, tornei-me diferente do que era antes. O medo, o infinito e o desconhecido ficaram muito mais próximos de mim, e certa dose de contemplação passou a atuar em minha consciência. A cobra despertou minha vida de pensamentos. A maioria de minhas recordações antigas é cheia de cor e maravilhas. É assim para a maioria de nós. A infância é cercada por tonalidades coloridas e pela aura dos contos de fadas. As coisas mais significativas eram revestidas de magnificência e reverência. Havia um segredo por trás de cada porta, um mistério em cada esquina. As imagens de fantasias eram muito mais reais do que a vida à nossa volta. Nossos pais nos pareciam estranhos e distantes quando trabalhávamos arduamente e sofríamos como Robinson Crusoe quando Gulliver nos conduzia ao país dos gigantes e anões
E nós, provavelmente, experimentávamos suas aventuras de um modo muito mais forte e vivo do que ele próprio. Naquela época, os pais eram quase como sombras, a escola como um território de vida confusa, encoberto por névoa e irrealidade. Os primeiros amigos foram os companheiros dessas experiências. Eu amava profundamente meus primeiros amigos. Eu amava e admirava a primeira garotinha que me impressionou. Quem era este eu? Era o mesmo que sou hoje, e, no entanto, tão diferente. Éramos conduzidos pelo coração e pela alma em todas as experiências. Cada acontecimento era uma aventura e cada encontro uma ocasião inesquecível. Maquinávamos à noite como fazer o dia parar. Em outras ocasiões, desejávamos que o dia seguinte não chegasse, porque a consciência estava cheia de culpa e dificilmente podíamos imaginar como continuar vivendo. As sensações eram muito fortes e coloridas, preenchiam completamente nossa existência e as imagens, fantasias e sonhos vagavam por todo o lado. Corríamos pelas ruas desprotegidos de tudo e inconscientes de todos os perigos que nos rodeavam. Um véu de segurança cercava nossos atos e nossos corpos funcionavam sem qualquer orientação consciente visível. Caminhávamos pela vida como se estivéssemos sobre uma corda bamba, com os olhos vendados, até que, passo a passo, e em seguida, a consciência começou a tomar forma. Sua luz passou a irradiar. Começámos a dirigi-la para certas tarefas. Recordávamos as lições, considerávamos os arredores, seguíamos as ideias do professor e decorávamos as matérias escolares. O acendedor da luz da consciência chegou e o colorido da alma se esvaneceu. A realidade do mundo exterior adquiriu cada vez mais importância e uma nuvem começou a sombrear nossas experiências interiores. As fantasias tornaram-se menos vívidas e as sensações menos aparentes. Assim como a luz crescente do sol ao amanhecer extingue o reluzir das estrelas do céu, a consciência apaga o colorido da vida anímica no decorrer da infância e juventude. Mas embora as estrelas tenham desaparecido perante a luz do dia, elas continuam seguindo o seu curso. De maneira semelhante, as qualidades da alma continuam a viver e a atuar por trás do sol da consciência. Conhecermos-nos significa aprender a descobrir novamente o domínio estrelado da alma. Alguma pergunta? O que chama de interessante nesse texto, né? Uma vez que ele estava seguindo essa diferenciação de consciência e alma, né? Ele fez isso nos primeiros dois capítulos lidos antes, né? Nas primeiras duas partes. Na realidade, nós estamos no primeiro capítulo, né? Então, nessa parte do capítulo sobre a chegada ao território da alma, e quando ele fala da infância, isso naturalmente nos remete à nossa própria infância, né? O que que nos aparece? O que que nos chama a atenção aqui dessa leitura? Não lembro da primeira infância, mas todo mundo lembra. Eu acho que ele aqui chama de interessante, mostra, né, de uma forma interessante, principalmente nessa última frase, no último parágrafo, né, onde ele chama a atenção de que a consciência que vai se ampliando e que antes a criança era puramente protegida, né, ela brincava, corria, não tinha nenhuma necessária consciência de perigo, né? Ele até fala de um véu de segurança que cercava atos e corpos.
À medida que essa luz da consciência vai aparecendo, todo aquele colorido da alma, né, que era muito preenchido também por imagens, né, vindas de contos e das próprias experiências, ela vai se esvanecendo porque agora a consciência vai olhando para tarefas, né, para atos específicos. E como ele fala lá, né, bem no início, né, a consciência, né, essa palavra consciência entrou no lugar, né? Ele até usa uma expressão aqui no início da alma, né? Quando ele fala lá no início de que valeria um homem se ele conquistasse o mundo inteiro e perdesse a sua alma, isso foi gradativamente substituído pela palavra consciência, né? E na realidade são coisas que se complementam. E essa imagem bonita também de que o sol da consciência vai apagando, né, o brilho das estrelas, né, quando começa o dia. É lindo. Mas as estrelas estão lá, né? Apesar do sol ser predominante durante o dia, as estrelas que quando nós olhamos à noite, né, nos trazem um enlevo muito grande, que através da percepção consciente das estrelas, nós vamos para um outro mundo, né? Quando nós nos deixamos levar realmente, as estrelas nos transportam para um outro espaço que vai além do pensar lógico, e é isso que ele traz aqui, né? Então, as qualidades da alma continuam a viver por trás desse sol da consciência. Acho que foi isso que ele trouxe como esse aspecto. Não sei se Márcia, nossa psicóloga aqui que nos acompanha, né, Márcia, se você quer falar alguma coisa, Não, ou eu outros acho colegas que muito. tenham psicólogos aqui. Esse livro é muito lindo e essa frase dele, dessa marcado do sol da consciência, com o pôr do sol e que a criança ela muito mais rica no mundo interior, né? Mundo de fantasia, mundo de emoções, de tudo e que é marcado e que no decorrer da consciência mais racional, né, com o amadurecimento, ela vai perdendo isso, mas, como o Ronaldo falou, continua lá. E a grande questão, me parece, me vem essa relendo, né, essa parte como a gente precisa, né, para as pessoas, porque elas ficam tão ligadas muitas vezes no medo, em outros temas da infância que não foram fáceis, esquece de olhar para o pôr do sol, né? Olhar para o sol, olhar para o que elas, as vivências que elas tiveram também de sol, né, que todos nós tivemos. Então, me emociona essa leitura, né, com essa imagem. Vou colocar aqui. Tudo bem, vamos então em frente, Maria Lu. Aí vamos no 1.4. Ontem eu estava caminhando ao final do dia e estava ao pôr do sol, agora que a Márcia falou no pôr do sol, e eu não refleti, só observei que estava a lua quase cheia, porque acho que é hoje o dia da lua cheia, Já não sei. e ainda era dia, portanto, o céu ainda estava bastante azul e claro, então a lua era uma coisa quase translúcida, transparente, não se observava bem. E no final da minha caminhada já estava a anoitecer, foi o pôr do sol, e a lua ficou com um brilho muito mais intenso e começaram a aparecer as estrelas mais visíveis. Então, este é um pouco o oposto daquilo que ele estava a referir, que quando o dia amanhece, as estrelas deixam de ser vistas, mas elas continuam lá. E quando a noite acontece, as estrelas tornam-se mais visíveis e vamos para o mundo da noite, quiçá para o nosso interior, não é? Que se torna mais visível. É muito bonito. Só observei e agora veio-me à imagem essa recordação. Obrigada. Então, 1.4, consciência, alma e inconsciente. Estabelecer a diferenciação entre consciência e alma é o passo preliminar em direção ao primeiro entendimento do ser humano. É interessante que os idiomas alemão e escandinavo não tenham uma palavra que se
repare ao significado de consciência. É extremamente difícil encontrar uma tradução germânica correta para ela. A cada exemplo tem, a cada exemplo tem que ser substituída por uma expressão aproximada. Mente provém do latim mens. Era assim em Roma e mais tarde nos países latinos, onde a grande luz da consciência se desenvolveu ao longo da história nos últimos milénios. A partir de Roma e da Gália, a consciência em expansão penetrou no mundo anglo-saxão e transformou-se em experiência etnológica. A consciência não brilhava tão fortemente nos países germânicos como aconteceu nos países latinos. O ser noturno da alma ainda prevalecia para os povos germânicos e o sol da mente era apenas uma aurora matinal. Isto agora é diferente, mas ainda não é possível dar à consciência um nome apropriado. Nas regiões do norte da Europa, ela não é tão diferenciada da alma como na Grã-Bretanha, e esta é a razão pela qual não é chamada e denominada por uma palavra específica. Da mesma forma que a consciência se desenvolve a partir da vida da alma durante a infância e a juventude, outra parte do nosso ser retrai-se para o domínio do inconsciente. Assim como a lua desce no céu do oeste, já nos encontramos próximos à região da alma. Ai não, acho que saltei. Desculpem, que saltei uma folha. Assim como a lua desce no céu do oeste, quando o sol nasce, as motivações e intenções emergem para dentro da noite do inconsciente, quando a consciência está sendo formada. O que se revela e se descobre durante a infância desaparece, na época da puberdade, para o interior dos invólucros ocultos da noite da alma. O sol da consciência nasce e a lua da volição declina. Os impulsos, instintos e motivações retrocedem às regiões desconhecidas do inconsciente. Os psicanalistas tentam acessar os vestígios deste território oculto e o fazem de forma tal que podem infligir danos irreparáveis a muitas pessoas. O que hoje é descrito como tratamento psicanalítico é frequentemente uma forma de despersonalização medíocre do paciente. Em geral, é muito difícil uma pessoa se recuperar desse insulto. O domínio da noite não pode ser acessado pela luz elétrica do intelecto moderno. É necessária uma abordagem bem diferente. Percebemos agora que existem duas regiões dentro de nós, a da consciência e a do inconsciente. Elas são opostas e comparáveis à experiência do dia e da noite externos. Existe, no entanto, uma grande diferença dia e noite, não se alternam dentro de nós. Existe, no entanto, uma grande diferença. Dia e noite não se alternam dentro de nós, embora estão continuamente presentes. Quando estamos acordados, a consciência brilha e o inconsciente se escurece. Isso é diferente no sono. Tentaremos descrever esta condição especial da existência humana num próximo capítulo. Será útil para a compreensão da consciência da alma e do inconsciente considerar dois atributos humanos, a dignidade e a graça. Podemos dizer que a dignidade é uma qualidade da consciência, enquanto a graça é o atributo do inconsciente. A dignidade é a expressão mais elevada da consciência. Nela, os raios da consciência estão reunidos em torno da personalidade autoconsciente, que é capaz de controlar as suas motivações. A consciência conquistou a habilidade para governar os impulsos e conhecer os motivos de suas ações. Uma espécie de coroamento circunda a consciência na dignidade. Por outro lado, a graça é a satisfação de todas as motivações que vivem no inconsciente. Na graça,
Elas não servem mais a um propósito que se tenta obter de qualquer maneira possível. As manifestações submetem-se voluntariamente a uma ordem superior e tornam-se desinteressadas. Assumem a condição de autossubmissão e não revelam a si mesmas, mas a uma lei divina. O segredo da graça pode-se revelar por uma dança sagrada indiana ou uma peça de euritmia perfeitamente executadas. Contudo, tanto a dignidade quanto a graça não residem numa espécie de isolamento esplêndido, elas pertencem à alma humana. Fazem parte da alma e esta lhes fornece certas qualidades. A roupagem da graça é a disposição serena e feliz, a da dignidade, a atitude séria e honesta. Estes sentimentos revestem as duas embaixatrizes da alma de cor e substância. A graça estará sempre envolvida no manto de felicidade e bem-estar, e a dignidade estará envolvida em uma serenidade um tanto severa. Um misto de graça e seriedade seria tão antinatural como a dignidade esfuziante. Quando se manifestam dessa forma, sempre está presente um tom artificial e fantasioso. A alma humana doa essas roupagens à graça e à dignidade, tornando-as humanas e aceitáveis. A alma envolve a esfera do inconsciente com um manto da alegria e da satisfação, e envolve a consciência com um manto de seriedade e da gravidade. Os sentimentos da alma humana são similares às cores da natureza. As cores brilhantes e adoráveis da alegria estão colocadas em torno da existência noturna do inconsciente. As cores escuras e severas da atitude da seriedade obscurecem a luz da consciência. Frequentemente, quando o sol da consciência rompe a névoa dos sonhos pela manhã, podemos observar como o humor nas crianças é sério e controlado. À noite, por outro lado, quando chega a hora de dormir, o humor repentinamente se espalha em jovialidade sem limite. Tudo se torna brincadeira e riso. A alegria e a felicidade do inconsciente são atraídas quando a noite se aproxima. Assim, não é surpresa que psicólogos como Freud e Bergson tenham deixado a questão do riso, da graça e do humor à margem de suas pesquisas quando exploraram o domínio do inconsciente. Já nos encontramos próximos à região da alma humana quando reconhecemos todos esses fenómenos. Os sentimentos são como as cores, expressam sua natureza dupla no equilíbrio entre a alegria e a tristeza. A alegria, brilhantemente colorida do vermelho carmim, transforma-se no azul escuro da tristeza profunda, através de muitas nuances diferentes. Se o brilho das cores claras ou escuras alcança certo grau de tensão na alma, a ponto de se tornar insustentável, podemos romper tanto em choro como em gargalhadas. Romper é a palavra que melhor descreve este processo. É um transbordamento de alegria ou tristeza. Obrigado. O que te chama a atenção nesse trecho? Tem palavras bonitas aqui, né? Mas o que ele fala quando ele chama a atenção dessas duas roupagens da alma, né? Da graça e da dignidade. Então, me parece aqui, vocês podem complementar, né? A dignidade, como ele coloca bem claramente, é, é um atributo, é uma qualidade de consciência, né? Eu estou consciente com a minha dignidade. E já a graça é um atributo inconsciente.
Ele até fala que o segredo da graça se revela quando, como se fosse eu estivesse numa dança, uma peça de ritmia, né? Quer dizer, você entra num nível de movimento inconsciente, já a dignidade é bem esse aspecto de estar presente, né? Foi o que me pareceu aqui nesse processo, né? A consciência tem um manto de seriedade e gravidade, né? A dignidade, e já a graça é essa alegria e a satisfação, né? São esses dois âmbitos onde a alma se expressa, né? E ele termina com essa imagem do alegre e do triste, e que rompem, né? Quando eles aparecem, que é o que ele vai falar no próximo trecho, que é a diferença entre o riso e o pranto, que são duas coisas bem espontâneas para nós, né? E que ele chama atenção que os grandes psicólogos do passado não deram atenção, né? Justamente por não olhar para a alma como deveriam olhar, né? Márcia, alguma complementação? Porque a psicologia nessa época estava caminhando para esse olhar mais, né, do racional, da mente, do experimento, do que se pode ser provado, né? Mas estava caminhando para esse lado, então estava crescendo essa. E ele faz uma crítica aqui à psicanálise, né? Quando ele vai trazendo dos danos irreparáveis que essa forma de olhar para a vida, né, vai causando na pessoa. Então, com esse afastamento, né, entre a mente, né, e a alma. Então, esse foco na mente, que a gente também deve olhar que era o caminho que estava sendo percorrido na época em que foi escrito, né? No início da psicanálise e tudo, e como em todas as áreas, né? Não só na psicologia, mas em todas as áreas estava dominando esse olhar, né? Do material, de tudo. Eliane levantou. Não? Sim, a frase que me chamou a atenção de várias é: dia e noite não se alternam dentro de nós, ambos estão continuamente presentes. Quando estamos acordados, a consciência brilha e o inconsciente se escurece. Isso é diferente do sono. Na realidade, essas duas roupagens, né? Elas estão sempre presentes conosco e se alternam, né? Polarmente, né? O que eu entendo do que ele fala aqui é isso, né? Quando nós estamos mais conscientes, temos a tendência a diminuir aquilo que é espontâneo, né? E eu vejo que essa relação que está em nós, né? Não sei, Márcia, quer complementar alguma coisa sobre esse? É mais essa imagem que ela é muito, eu acho que é muito clara, se a gente puder usar a palavra que ele Uhum. usa para consciência, né, que é luz e essa clareza, dessa alternância mesmo, né, do dia, da noite, da consciência do inconsciente, do que está adormecido quando eu estou acordado e do que está acordado quando eu estou adormecido, Adormecido. né? Sim. Que é realmente também. Depois ele vai falar do sonho, né, lá na frente, que também traz isso, né? Então, essa imagem da graça e da dignidade, né, eu acho que o que fica mais também, né, eu acho que fica impregnado também na nossa alma, se a gente usar assim. Olha isso, a graça, né, e a dignidade como esses atributos dessa alma, da consciência e da inconsciência. As cores que ele fala, de toda a forma da poesia que ele vai traduzindo esses termos que são tão difíceis para a gente, ele vai traduzindo com palavras que vão, para mim, vão penetrando na alma. Se eu puder, veja vocês como é ouvir falas assim, os sentimentos da alma são similares às cores da natureza. Sim.
E aí a gente vai trazendo para isso uma imagem, né? Quais são as cores da natureza? Pode estar um azul brilhante, mas pode estar nublado como uma tempestade que se anuncia, né? Aí, quais são as cores da nossa alma nos momentos em que a gente está com luz, está no dia, ou eu estou num dia de tempestade, num dia de frio, né? Como é que está essas cores da minha alma? A alegria e o riso, né? A felicidade. E acho que complementa, então podemos ler o capítulo, né? O próximo, Riso e Desculpa, Pranto. eu não sei muito sobre a psicanálise. A Márcia falou da psicanálise, enfim, mais remota, mas hoje em dia a psicanálise continua a ser danosa para os pacientes, e em que aspecto é que portanto, ele diz aqui que que leva a uma despersonalização medíocre do paciente. E eu não percebi porque também não sei nada sobre psicanálise, na verdade. Ela vai trazendo muito esse olhar da mente, né? Dando um foco muito a pulsões, a impulsos, a esse olhar, e aí é quase que o foco passa a ser esse olhar, né? Muito dessas pulsões ligadas ao corpo, mas vai, vai. Eu acho que ela foca muito num aspecto e aí deixa de olhar, e um olhar mais ampliado. Então, tudo passa a ser traduzido, se eu puder assim, porque é muito amplo os conteúdos que ela traz, mas tudo, lembre-se sempre que na base está esse olhar para essa, se eu puder usar a palavra materialização, para essa olhar para a mente e não e o se distanciar da alma. Isso começa a mudar quando entra outros estudiosos como o Jung, que aí ele passa a falar e dá um outro olhar, né? A psicologia mais humanista vai entrando. Mas quando ele está aqui, a histeria, aí começa a falar das pessoas com o olhar da histeria, de tudo, neurastenia, mas tudo com esse olhar muito materialista. Então, eu acho que ele vai trazendo essa crítica, né? Porque essa despersonalização pelo reducionismo que muitas vezes ela pode trazer. Obrigada. E outra coisa que também achei interessante é que um misto de graça e seriedade seria tão natural, antinatural como a dignidade esfoziante. Então, quando estamos numa coisa muito séria, e há pessoas que quando, quando estão, enfim, numa seriedade, às vezes desatam-se num riso ou parecem excessivamente alegres, portanto dá aquela ideia de nervosismo a perspassar aquela situação. E achei isto muito interessante. É bom você chamar a atenção para esse ponto, Mariana. Realmente, quando nós olhamos na prática, né? Nós estamos assim no dia a dia, nós podemos olhar as pessoas. Então, existe essa complementação, né? Da dignidade, que é uma plena consciência, e o outro lado, que é a graça, né? Que seria a vivência inconsciente da própria existência, né? E quando você mistura, ele chama bem interessante essa frase, você trouxe bem claro aí, foi bem interessante isso. Quando você faz as duas coisas juntas, né, obrigatoriamente juntas, porque quando você fala de complementação, uma coisa pode passar para outra de uma forma que não é estanque, né? Então, você vive uma
naturalmente a alma vive nessas polaridades, mas se você junta as duas, você vê isso na natureza, realmente na vida social, pessoas que têm realmente essa. Você vê que é antinatural, né? Não precisa nem conhecer a teoria, mas você vê algumas reações de pessoas que, se você observa claramente, não é natural, né? Muitas vezes são compensações, né? Às vezes você vê pessoas que se mostram muito alegres, mas na realidade estão escondendo uma tristeza profunda. E aí, para sobreviver, porque não encontraram ainda um modo de entrar profundamente, de se aprofundar nas questões pessoais, e aí muitas vezes fica um padrão repetitivo de estar sempre alegre demais. E, na realidade, essa dignidade interna, ela não está sendo alcançada, e aí você traz uma graça que não é uma graça, na realidade, de reconhecimento, mas é uma graça um tanto quanto artificial é uma palavra grosseira, mas assim, que é forçada, né? E é bem interessante como algumas pessoas causam uma má impressão, um mal-estar no ambiente, sem que ninguém tenha nenhum conhecimento disso que nós estamos falando aqui, né? Porque todos nós, quando temos alma, nós percebemos essa, essa diferença de comportamento, né? Na realidade, a pessoa está mostrando que ela precisa de uma ajuda. Todo ser humano precisa de ajuda, né? Todos nós precisamos de ajuda no processo de autodesenvolvimento. Mas algumas pessoas trazem isso de uma forma, às vezes, até quase caricata, né? Quando você olha no convívio social, né? Aparece isso. Foi bem interessante você voltar a esse aspecto, né? Porque a palavra dignidade esfuziante, né, já mostra do que está no texto aqui, que a dignidade é uma coisa mais de uma seriedade sóbria, não quer dizer necessariamente peso ou coisa ruim, né, mas fica algo que sai da sua natureza intrínseca, né? Não sei, Maria Luz, era isso? Observou? Sim, sim, interessante. É para continuarmos, sim? Eu estou olhando agora o tempo, né? Esse texto agora, do riso e do pranto, que é muito importante para nós entendermos isso, ele ele vai levar mais tempo e nós corremos o risco de ler e não poder conversar sobre. Eu acho que nós podemos, se é mais adequado pararmos aqui, né, Sim. para continuarmos na próxima vez. E o Ivan levantou a mão também. Ivan, pode ir. Bom dia a todos, né? Eu não sei se eu estudo o livro ou eu estudo a, a alma humana ou a empresa, a minha empresa. Hum, Tudo que nós lemos aí, eu vejo acontecer praticamente todos os dias. A dignidade, a graça, pessoas como o senhor disse, né? O excesso de riso, o excesso de dignidade as pessoas nas empresas parece que sempre estão nos limites, nos excessos de um lado e faltas de outro, né? Então eu vejo muito quando a pessoa não, por exemplo, assim, o pessoal que cuida das finanças eles sempre estão nos limites, sabe? Nos limites do lado direito, nos limites do lado esquerdo. E eu vejo que realmente falta, às vezes, né, a dignidade, e principalmente no tratamento entre pessoas, e às vezes ele parte para o riso, parte para extravasar a graça que o momento ali fica contido. Eu vejo o que a gente lê aqui, o que eu leio com vocês aqui, que vocês me fazem pensar,
é exatamente o que acontece diariamente na empresa. É impressionante a semelhança. Obrigado. Obrigado, Ivan, pelo relato. E realmente, assim, quando nós olhamos empresas, né, que são instituições, mas elas são compostas por seres humanos, né, compostas por muitas almas. Então, a gente consegue perceber isso nas empresas, né, justamente por serem compostas por seres humanos. E a Maria Lourdes levantou a mão. Então, já agora outro parágrafo muito interessante para mim é aquele em que ele diz a alegria e a felicidade do inconsciente são atraídas quando a noite se aproxima e o humor da criança é sério e controlado quando ao acordar. Isto nós Uhum. conseguimos ver em muitas crianças, não é? Sim. Uhum. É, isso também é interessante, como você falou agora, eu me lembrei, né, da minha própria infância, quando criança, não queria dormir, né, queria aproveitar mais esse momento da noite, né, e quando realmente você já está próximo da noite e é mais leve, digamos assim, né, a alegria, e chega de manhã. Bom, cada vez mais quando a consciência vai aumentando, você vai, como ele falou no início, você já direciona, né, para uma tarefa, para alguma atividade, né? É realmente esse aspecto. É bem E a interessante imagem, esse. desculpa, Ronaldo, a imagem que me veio é como voltar a casa, não é? Uhum, Imagina que estamos a viajar e depois temos, olha, hoje é o dia de regressar a casa. É à noite, as crianças ficam super divertidas e nós adultos achamos isso ai não, agora não se vai excitar a criança porque ela vai querer dormir. Eu própria uhum, também fazia isso. sim, exatamente. Muito bem. E esse livro nos leva realmente a olhar para nós mesmos, né? Sempre o convite, né, no que eu fiz de uma maneira geral, é você olhar para si, mas esse, quando vai entrando nesse tema da alma, que é bem, né, ele mesmo falou, e é uma palavra que se usa, mas muitas pessoas não têm acesso realmente à percepção. E esse livro vai abrir esse caminho para que nós possamos aprofundar nessa instância, né, super importante do ser humano. Muito bem, faltam 5 minutos aí para o nosso término. Eu queria aproveitar esse tempo para agradecer, né, esse ano, né, que nós passamos aqui, né, com muitos encontros, leituras diferentes, participação de vocês. Faço um agradecimento aqui especial à Márcia Lucena e à Cristina. Esse ano foi um ano que eu tive muitas atividades, então não foi possível estar presente sempre, mas com certeza aí a estrutura, a essência desse grupo foi mantida e principalmente agradeço a participação de vocês, né? A existência de um grupo de estudo só é possível pelos interessados, né? Pela presença dos interessados. Então, agradeço a vocês. Não sei se Márcia, Cristina ou mais alguém quer falar alguma coisa sobre esse ano. Também só agradecer, né? Agradecer ao grupo, agradecer as leituras, que quando a gente lê em grupo é muito mais rico, né? A leitura em grupo do que a leitura solitária. Então, essa é algo que vai complementando, por mais que a gente já tenha lido, seja esse livro, outros livros que foram lidos aqui desde que o início, em 2020. Então, é sempre essa riqueza do compartilhar e do aprendizado, porque quando o Cris faz a euritmia e que aquece o grupo lá, né, abre os braços e aquece passando pelo coração, né? Então é esse calor que fica perpassando, né, por todos quando a gente faz essa leitura e que cada um traz no círculo, né, sem ter esse lugar de um sabe mais ou sabe menos. É como que todos trazem a sua contribuição, né, para essa leitura e isso enriquece muito. Então eu também só tenho a agradecer ao Ronaldo, à Cris e a vocês do grupo pelo ano.
também quero agradecer a todos, né? Ronaldo, Márcia, pela confiança, a vocês pela companhia, porque a cada leitura, a cada encontro, sempre a gente aprende um pouco mais, né? E como o Ronaldo falou nas leituras, esse olhar para nós ajuda, né, a que eu, pelo menos, procure me tornar uma pessoa melhor. Muito obrigada. Muito bem. Então, vamos desejar para vocês aí, estamos nessa época final de festividades, né? Que naturalmente nos colocam para fora, né? Que é o encontro com família. Já sabemos tradicionalmente que tem um fato comercial, mas isso faz parte da vida, né? Mas o convite maior é realmente olharmos para nós, né? Fazermos uma boa retrospectiva deste ano, com tudo, com os desafios, com as alegrias que tivemos, né? E a expectativa é que essa retrospectiva nos traga novas forças, porque um novo ano vem, né? Também com os seus desafios, as suas alegrias possíveis, né? Então, é esse aspecto, né, que junto com as famílias, com os amigos, né, possamos estar juntos. Aqui criamos uma família, né? Nós temos uma família aqui, né? A família do sábado, essa família, como todos os dias que tem grupos de estudo, se criam essas egrégoras, né, que são os encontros. Então, desejar para vocês aí um Feliz Natal, uma boa passagem de ano, e retomamos agora, olhando praticamente, né? Nós retomamos no primeiro sábado de fevereiro, né? Primeiro de fevereiro, na realidade, né? Estaremos retomando aqui. Então, Boas boa férias. semana. Boa Festas semana para para você, boas todos. Boas férias, boas férias. festas, tudo de Muito bom, né? obrigada. Boas Bom festas. Natal e bom ano. E Tchau, obrigada por tudo. gente. Delícia Obrigado. estar com vocês. Beijos. Obrigado. Um Beijo. abraço. Obrigada, obrigada. Gratidão. Obrigada, Ronaldo, para a Diana. gravação.